adoramos. Eis-nos aqui, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom estarmos prontos agora para ouvir o que Deus tem a ministrar através da sua palavra. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor Deus em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte do telhado do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali os fofoqueiros, os mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu algo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo ou pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levante, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém, queridos? No nome do Senhor Jesus. Presta atenção no nome do Senhor, na ministração dessa noite. O nosso tema central hoje é sobrenatural na missão. Mas eu quero um subtema para essa reflexão hoje. Mas para dar início, eu quero um voluntário. O voluntário vai ganhar alguma coisa. Essa menina é ousada, né? Deixa eu ver isso aí, tá? Eu vou te dar 10 segundos para você abrir esse cadeado. Procurar a chave. Valendo.
Ela está perguntando, será que tem a chave aqui mesmo? Vou te dar mais 10 segundos. Ela encaixa, mas não vira. Agora, tenta essa aqui. Contrário. Também não? Será que eu... Bia, por que que as outras não abriram o cadeado? Por quê? Não encaixa. E por que que essa abriu? Porque encaixa. Obrigado. Uma salva de palmas para ela, Bia. Hoje eu quero falar, queridos, destravando sua fé. Existem algumas chaves poderosas que abrem portas de fé. E que tem que ser a chave específica. Tem algumas que até encaixam, mas não abrem. Tem umas que fazem até sentido, mas porque parece, olha, são idênticas as duas chaves aqui, ó. Quando você olha, parece que são as mesmas chaves. Mas tem segredos aqui e segredos aqui que são diferentes. Quando o segredo desse aqui com essa aqui se encaixam perfeitamente, abre. Assim são as chaves que vai de fato destravar a minha e a sua fé em Deus. À luz desse texto eu quero extrair chaves poderosas para a minha vida e para a sua vida, capazes de abrir cadeados com muitos segredos. Porque há segredos no meu coração e no teu coração que só algumas chaves poderosas são capazes de abrir, que às vezes nem a esposa, nem o esposo, nem o pastor, nem um amigo são capazes de saber e abrir esse cadeado. Na verdade, é por isso que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você deixar, eu sou capaz de botar a chave no lugar certo e abrir a chave, o cadeado do seu coração, mas tem que ser a chave certa, que sou eu. Nessa noite, à luz desse texto, eu quero então te convidar a destravar, abrir o cadeado da fé na minha e na sua vida. Mas é preciso romper com algumas coisas. O texto nos diz que havia uma multidão. Jesus estava numa casa, melhor, em casa. Há uma diferença, está numa casa e em casa. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, no entanto, agora ele está em casa, e não numa casa qualquer, ou uma casa de fulano, de ciclano. Ele está em casa, e naquele lugar, ele faz daquele lugar, eu diria, uma linda célula. De novo, pastor, de novo, irmãos. De novo. De novo. Aquela célula estava tão grande, Jesus, por que o Senhor não multiplicou logo, Jesus? Não tinha mais espaço, e ele estava ali pregando a palavra. Versículo 2 diz que ele pregava a palavra, nem junto à porta havia espaço, em sua casa. E aí você já conhece a história, você já viu filme, já viu um monte de filmes. 4 homens. O único evangelho que vai falar sobre isso é Marcos, sobre os 4 homens. Pega uma maca junto a esse homem, abre o telhado da casa e desce até Jesus. Mesmo na casa cheia, mesmo uma célula cheia, tem espaço para milagre.
Então, quais então seriam as chaves para destravar, para abrir a fé que às vezes nós achamos que temos, mas diante de uma situação dessa, nós deparamos que não temos? Eu quero te lembrar uma história que quando o metrô de Londres estava sendo construído, um dos mais antigos do mundo, se não o mais, durante a construção, e não tinha a tecnologia que se tem hoje, próximo à conclusão, havia uma interrupção durante a construção, quase impossível de transpor. Um dos trabalhadores propôs então passar por cima daquela pedra, daquela interrupção que estava durante a escavação, interromper a escavação e passar por cima. Os engenheiros, por sua vez, deduziram que isso seria perder um pouco de tempo, mas era a única estratégia que ele tinha, ou que eles tinham. Então eles seguiram a lógica do peão. Cavaram por cima, fizeram o contrário, porque do outro lado, a possibilidade de interromper aquele fluxo era maior e melhor. Do outro lado, eles conseguiram interromper e conseguiram concluir a obra. Um jornalista disse a seguinte frase: quando não há passagem à frente, crie uma por cima. Essa foi a notícia do dia seguinte. Quando você não tem o que fazer, encare o mar à sua frente, porque Deus vai abrir. Quando não tem o que fazer, faça que nem Pedro. Se és tu, Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. Quando não tem o que fazer com seu filho na UTI, diga assim: é só o Senhor. Quando não tem o que fazer com sua mãe com câncer, diz assim: é só o Senhor, passa por cima. Mas não pare a escavação. Não interrompa a fé que Deus nutre em seu coração. Se for necessário, quebre a laje, troque o telhado, mas não pare. A tendência nossa é parar, desistir. Estou cansado, está difícil, não dá mais. Eu já tentei, eu já orei por esse indivíduo, por esse homem, por essa mulher, por esse filho. Não para. Tira o telhado, quebra a pedra, ora, espere. Pastor, mas eu quero saber quais são as chaves. Então vamos lá. Primeiro, entendendo que espaços lotados não limitam a graça de Deus. Quer destravar, abrir caminho para a minha e para a sua fé, entenda que espaços lotados não necessariamente vão impedir a graça de Deus de ser derramada, muito pelo contrário. Aqui, o texto nos diz que a casa estava cheia de gente. Para muitos, multidão significa atraso. Para a fé significa oportunidade. Tim Keller diz que tanta gente não significa dizer que o milagre não vai acontecer. Na verdade, sempre há espaço para o milagre. Quanto mais gente, mais espaço para milagre. Não tem o que comer, 5.000 se alimentam. Não tem o que beber, sai água da rocha.
Não tenho o que comer, manda codornizes. Quando o caminho horizontal fecha, o Espírito segue na horizontal e abre caminhos. Se suas rotinas, jornadas ou ministérios parecem saturados, cansados, não conclua que Deus o deixou de fora. Talvez Ele esteja convidando você a enxergar a possibilidade acima do nível dos olhos. Não veja impossibilidade quando Deus abre telhados, abre mar e tira mortos da sepultura e do caixão. Então, se você de fato quer abrir cadeados na sua vida, entenda que não é a multidão, não é o tempo meu e escasso que vai impedir a graça de Deus de ser derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Não é a falta de tempo, é a má administração do nosso tempo. Mas mesmo assim, Ele continua a derramar a graça dEle no meio da multidão. O que eu tenho que fazer? Abrir telhados. Segunda chave. Possibilitando que a coragem comunitária carregue a sua paralisia. O verso 3 e o verso 5 diz assim: viram alguns homens trazendo com eles um paralítico carregado por eles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte do telhado do lugar em que Jesus estava e, na abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Irmãos, se de fato eu quero abrir cadeados espirituais, destravar algumas coisas na minha vida, eu preciso entender que é preciso coragem da comunidade comunitária para carregar a nossa própria paralisia. Esse negócio de que eu me resolvo sozinho, eu sou o máximo, eu sou capaz de resolver a minha paralisia espiritual. Eu sou capaz de, sem a comunidade, sem a igreja, sem a eclésia, sem a comunidade local, sem a noiva de Cristo, é impossível viver espiritualmente, morreremos. Quem fica longe da brasa, do braseiro, do fogo, se apaga e morre na maca. Esse negócio de que em casa eu me resolvo, é só assistir uma live. Eu estou cansado de ouvir o pastor Antônio, eu vou assistir hoje o Valadão. Vou ficar em casa. Vou botar a mão na TV e vou ser abençoado. E mais, eu vou colocar até o copo lá de água em cima. E vou receber a unção. E vou tomar água. Eu acho que vocês não são dessa época não, né? Irmãos, longe da igreja, a nossa paralisia continua de fato. Não tem fé, não tem vivência, e não tem crença, e não crescemos espiritualmente longe da igreja. Até porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu estou longe da igreja, eu estou longe de Cristo. A igreja é a noiva. Se eu estou longe da noiva, eu estou longe do noivo. Então, é aqui que a minha paralisia é curada, que a minha fé é restaurada. É aqui no meio da multidão que eu sou percebido, e quando eu não sou, Jesus permite que o telhado seja aberto e Ele vai te curar no meio da multidão, quando ninguém está te vendo. Porque há dores aqui nessa noite que eu não sei.
há incertezas nessa noite que eu não sei, e de fato eu não sei. Mas você está no meio de uma multidão e o telhado está sendo aberto. Em nome do Senhor Jesus, o texto diz que vendo a fé deles, Jesus agiu. Um milagre de várias mãos. Várias mãos. 4 homens. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: a fé de vocês. Interessante que ele não diz a fé deste homem, mas a fé de vocês. Ele ficou tão impressionado com a capacidade desses homens abrirem o telhado, levar aquele homem, descer, irmãos. Você já pegou alguém no leito? A pessoa, ela entrega o peso dela todo, porque ela não é capaz de dominar o peso dela. E esses homens descem em cordas. E olha que não é nada seguro como nós temos hoje. Eles corriam risco ainda daquele homem despencar lá de cima e ficar pior ainda. Mas acreditavam que ia chegar até Jesus. Mas há uma terceira chave que de fato destrava. Receber o perdão antes de pedir a solução. Olha o que diz o verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Assim, é preciso receber o perdão antes de pedir a solução. O verso 5, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. O maior destrave não é o físico, financeiro ou emocional, mas o espiritual. Entenda que o que Jesus está nos ensinando nessa noite, se você de fato quer abrir cadeados espirituais e viver uma fé verdadeira em Deus, você precisa, no nome do Senhor Jesus, pedir e receber o perdão dEle, antes de qualquer solução ou cura. Porque eu não vou em busca de Jesus pelo que Ele pode me dar. Porque se assim for, Ele vai falar, como Ele disse para os discípulos: eles estão indo embora porque eu não estou dando mais pães para eles. Se vocês quiserem, podem ir também. Quem vem em busca de Jesus porque Ele pode oferecer alguma coisa, está com a intenção errada. Lembra do jovem rico? Senhor, eu quero herdar a vida eterna. O que eu posso fazer? Jesus, simples, vende tudo que tem, doa aos pobres e me segue. Ele, na verdade, não queria saber da eternidade. Jesus então testa a sua fé. Ele baixa a cabeça, sai triste, com todos os seus bens, mas sem a vida eterna. Nós queremos muito de Jesus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Qual é a sua e a minha intenção quando eu estou aqui adorando o Senhor Deus? Mas há uma quarta chave. É preciso romper o teto da lógica para abrir o céu da possibilidade. O verso 4 diz: não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeu parte da cobertura. Irmãos, pela lógica, é impossível. Pela lógica, não vai dar certo. Pela lógica, esse pastor é maluco. Pela lógica, células não funcionam. Pela lógica, ontem não teria dado certo.
Pela lógica, não teria dado certo, porque num sábado, 2h da tarde, pastor, você está com muita ou é muito maluco mesmo? Porque 2h da tarde, 220 pessoas aqui. Se na quinta-feira os crentes não vêm, pela lógica, não vai dar certo. Pela lógica, não vai dar certo. As cadeiras estão vazias agora, ontem, todas ocupadas. Pela lógica, não dá certo. Mas nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E esse pastor que vos fala, não vive pelo que vê, mas pelo que crê. E eu creio, queridos, que Deus vai fazer da lógica a possibilidade da fé. Porque eu não vivo pelo que vejo, vivo pelo que creio. E se você ainda não alcançou o que vejo, eu te convido para a nossa jornada. Mas segue junto, segue do lado. Não segue atrás, segue do lado. Aí você vai ver. Os carregadores ignoraram os protocolos. A poeira, as críticas religiosas e quebraram o telhado. Interromperam o sermão de Jesus. Ah, Jesus. Você já pensou? Pá. Jesus para o sermão dele. Irmãos, a poeira caindo sobre os fariseus foi a primeira chuva de avivamento naquela casa. Príncipe dos pregadores. Imagine os mestres da lei esperando algo dos céus acontecer. E de fato aconteceu não só dos céus, mas foi o telhado e um monte de poeira caindo sobre eles. A fé criativa não mede a situação apenas por conveniência, mede pela urgência que coloca a pessoa diante de Jesus. Às vezes, obedecer vai exigir de você furar o teto da tradição. Reputação ou conforto para trazer luz e esperança. Quem quer crescer diante de Deus tem que entender que é preciso romper com as tradições. Eu diria melhor, o tradicionalismo. Porque mata a fé. Isso nós ouvimos ontem aqui. Tem gente, e eu conheci, irmãos, como um pastor há 19 anos, pessoas que foram expulsas naquela época da igreja, porque jogaram bola. E eu vou tomar água. Pessoas que foram expulsas porque vestiram calças, porque cortaram o cabelo, porque depilaram as axilas. Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Irmão, se isso fosse parâmetros para entrar nos céus, tem muita gente de saia longa se prostituindo espiritualmente. Tem gente que não corta cabelo há 20 anos, mas é uma língua maior do que a boca. Não é o tamanho da sua saia ou o tamanho do seu cabelo, é o tamanho da sua intenção diante de Deus. E aqui a lógica é: Deus quebra com o tradicionalismo. Quem não está disposto a romper e a quebrar telhado, vai continuar na inércia da fé e não vai encontrar as chaves espirituais que derrama a graça sobre nós.
Não é o que eu estou vestido. É claro que toda regra tem sua exceção. Que isso fique, essa observação. Porque se eu não posso chegar diante do juiz com um shortinho mostrando tudo, também no lugar de adoração a Deus tem que ter decência e ordem. Ponto. Agora dizer que fulano vai para o inferno pelo tamanho da calça, ou expulsá-la do momento da adoração pelo tamanho da calça da saia, eu vi isso. E Jesus faz o quê? Para o sermão. O protocolo era: tira esse homem daqui, deixa eu concluir o meu sermão. Para os fariseus, era isso que Jesus deveria ter feito. Irmãos, há um grupo de fariseus ainda no nosso meio, que são ávidos para criticar os outros, mas são lentos para olhar para dentro de si. Porque às vezes reparam a trave que está no olho do outro, mas um cisquinho já é algo suficiente para esse irmão parar de ver. É preciso quebrar telhados. E se tem alguém que quebra telhado, está em casa hoje, Camila. Ela me fez quebrar uma laje para colocar uma escada espinha de peixe dentro de casa. Falei: Jesus, obrigado pela mulher que o Senhor me deu. Falei: não, amor, vamos fazer a escada assim, não assim. É possível, bota a coluna aqui, bota a viga aqui, faz isso e quebra a laje. E quebrei a laje, claro, eu sou obediente. Quem não está disposto a quebrar a laje vai continuar sem as chaves espirituais. E vai continuar o mesmo. E eu concluo, graças a Deus. Último. Levante-se, para que os outros glorifiquem a Deus. O verso 11 e 12 diz que eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus está em casa, manda esse homem se levantar, pegar a maca e ir para onde? Casa. O segredo é casa. E aí, o versículo final diz: e eles ficaram encantados e glorificaram a Deus. Irmãos, quando nós pegamos a chave certa e levantamos, os outros que estão vendo, glória a Deus, glorifica a Deus. Mas não esqueçam de uma coisa: tem sempre fariseu no meio para dizer: foi cambalacho, essa chave não sei se eu acho que tinha outras chaves ali. Será que ele tem autoridade para fazer isso mesmo? Mas outros vão glorificar o nome do Senhor. Quando o homem se ergue, carrega o leito que antes o carregava. Olha o que Jesus está dizendo: esse leito te carregava, agora você vai carregá-lo e vai mostrar para os outros que eu sou capaz. Nunca vimos coisa igual. O padrão interno gera impacto público. O resultado final de uma fé destravada é despertar a adoração coletiva. Vou repetir. O resultado final de uma fé destravada é despertar a adoração coletiva. Uma fé destravada, irmãos, as nossas celebrações,
a glorificação é diferente. Porque quando eu vou rompendo com as tradições, eu glorifico a Deus, independente se tem fariseu ou não. Porque, como diz a canção, tem muito fariseu. E eu concluo. O milagre que começou no telhado, terminou com um homem em pé. E a multidão maravilhada. A fé que move o céu não é apenas a que acredita, mas a que se move, carrega e rompe limites. Aqueles 4 homens e aquele paralítico nos ensinam que o sobrenatural não é um espetáculo revelado por alguns, mas uma missão possível para todos os que creem. Vamos todos ler essa frase? O que o sobrenatural, vamos? Você está disposto a fazer isso? Será que eu estou disposto a pegar um paralítico, a minha própria paralisia, e quebrar telhados? Ou continuar na maca, como no tanque de Betesda, João capítulo 5, por 38 anos, esperando a tradição mover as águas, enquanto o milagre não move as águas, o milagre ele anda no meio. Nos coloquemos de pé no nome do Senhor Jesus. Que essas chaves, de fato, há uma última frase, porque quando a fé é destravada, o céu responde. Você já pensou quantas vezes você orou, colocou diante de Deus e parece que o céu permanece fechado? Porque às vezes a nossa fé não passa do telhado. E a nossa fé deveria romper com o telhado. Por fim, fé é o fio, o milagre, a corrente. E o gerador nunca falha. Nunca falha. Eu quero que você feche seus olhos no nome do Senhor Jesus. Acredite, seja capaz de mudar a sua própria vida em Cristo Jesus. Destrave aquilo que de fato não está abrindo mais. Quem tem a chave é você. É você quem abre e diz assim: Jesus, entra, conserta, muda. Lázaro, Jesus fez a mesma coisa. Alguém pode remover a pedra, por favor? Com esse homem, mais do que remover, eles quebraram o telhado. Queridos, nós queremos tanto o sobrenatural de Deus, mas queremos que Ele venha, se for possível, no conforto da nossa casa, no ar-condicionado, onde eu fico bem sentadinho esperando Ele chegar. E é preciso quebrar muita coisa. Quebrar o egoísmo, quebrar a nossa arrogância, quebrar. Querido Deus, Pai bendito, exaltado seja o Teu nome, Deus.